Chamam isso de crise da meia-idade, mas sinceramente, eu acho que o nome está errado. Porque não parece exatamente uma crise, parece mais com um despertar desconfortável. É aquele momento em que você olha para sua vida e percebe que fez tudo certo. Seguiu o roteiro, tomou decisões responsáveis, construiu uma história. Mas aí, de repente, surge uma pergunta silenciosa: isso ainda me representa? E eu que passei por isso, confesso que essa pergunta é assustadora, porque simplesmente ela não aparece quando a vida está dando errado. Ela geralmente aparece no momento da vida em que tudo deu certo. Se essa conversa tá fazendo sentido para você, fica comigo até o final, porque talvez o que você esteja vivendo não seja fracasso, seja sinais de maturidade chegando. Oi, se a gente ainda não se conhece, eu sou Camila Flor e aqui no É Tempo de Ser a gente conversa sobre autoconhecimento aplicado à vida real, sem misticismo distante, sem fórmula mágica e principalmente sem romantizar a vida. Apenas conversas honestas sobre identidade, transições de vida e escolhas mais conscientes. E se esse tipo de conversa faz sentido para você, eu te convido para acompanhar as próximas. Então, já se inscreve aqui no canal? A maioria de nós recebeu um roteiro muito cedo lá na infância. Um roteiro silencioso, quase invisível, mas extremamente claro. Ser filho, brincar, crescer, estudar. Depois escolher uma profissão, se formar, construir uma carreira, casar, formar família, ter filhos, construir uma estabilidade financeira, ser um adulto funcional. Esse roteiro sempre esteve ali, tão presente quanto invisível. E a maioria de nós, inclusive eu, seguiu esse roteiro. Eu estudei, construí carreira, casei, tive filhos. Eu cumpri esse script, esse roteiro feito para nossa primeira metade da vida. E tenho muito orgulho disso. Tudo que eu vivi, alegrias, tristezas, vitórias, derrotas, me trouxe até aqui e me fez a mulher que eu sou hoje. Mas algo curioso começa a acontecer lá pelos 35, 40 anos. Para grande parte das pessoas, a maioria desses itens contido nesse roteiro a ser cumprido na primeira metade da vida já foram feitos, já foram cumpridos. E de repente uma pergunta começa a subir lá no fundo da alma. Esse roteiro que eu sempre segui ainda faz sentido para mim? Ele ainda representa quem eu sou hoje? E a pergunta mais cabeluda de todas, a que me buga até hoje: como eu quero viver a segunda metade da minha vida? Segundo James Hollis, autor do livro A Passagem do Meio, essa inquietação não é apenas normal, ela é esperada. É um chamado interno para que a gente se torne autor da nossa própria história e não mais apenas executor do roteiro que nos foi entregue lá quando a gente era criança. Veja bem, não há nada de errado em seguir esse modelo que nos foi entregue. Ele nos ajuda a encontrar ordem no caos da vida e nos ajuda a trilhar os nossos primeiros passos nessa escola chamada vida. Mas chega um momento em que precisamos olhar para dentro e não apenas para fora. E isso exige algo que ninguém nos ensinou a fazer: questionar. E então, quando a gente achou que todas as perguntas já acabaram, vem outra. E agora? O que vem depois do que me disseram que era sucesso? Porque o desconforto que aparece nessa fase não é um desconforto do caos, é o desconforto de uma vida que funciona perfeitamente por fora, mas que começa a apertar por dentro. Você acorda numa segunda-feira, vai trabalhar, resolve problemas, cumpre metas, busca os filhos na escola, tudo funciona, mas algo dentro de você já não se reconhece mais nessa dinâmica de vida, como se você estivesse funcionando, mas não florescendo. E isso é mais comum do que parece, só que quase ninguém fala sobre isso.
Teve um momento muito específico, perto dos meus 40 anos, em que algo fez um clique muito forte dentro de mim. Foi quase um choque. Eu me dei conta de uma coisa muito simples. Metade da minha vida útil já tinha passado. E quando essa ficha caiu, eu passei a olhar para a minha vida de outra forma. Até ali, a pergunta que me guiava era: o que eu consigo construir? Mas quando você percebe que metade da vida já passou, a pergunta muda. E ela deixa de ser sobre construção e passa a ser sobre consciência. A pergunta passa a ser: é assim que eu quero viver a segunda e última metade da minha vida? O psiquiatra Carl Jung falava muito sobre isso. Ele dizia que a primeira metade da vida é dedicada a construir um ego funcional, mas a segunda metade da vida é dedicada a descobrir quem você é, além do personagem que você construiu. E isso exige algo que a maioria de nós nunca aprendeu a fazer: pausar. Foi nesse momento em que um livro apareceu na minha vida, caiu do céu e me abriu muitos horizontes. A Passagem do Meio. Quando eu comecei a ler esse livro, muita coisa fez sentido. Hollis explica que a tal crise da meia-idade não é um erro de percurso. Ele é um evento psicológico esperado. Um convite para revisar o roteiro, para sair do piloto automático e olhar com lupas para a própria vida. E para perguntar algo que quase ninguém pergunta de verdade. Hoje eu estou vivendo a vida que esperavam de mim? Ou a vida que faz sentido para mim agora? Essa pergunta é desconfortável, mas também pode ser muito libertadora, porque ela pode inaugurar uma nova fase da vida. A fase em que você começa a viver de dentro para fora. Agora mesmo eu estou lendo um outro livro chamado Indomável, da autora Glennon Doyle, e ele toca nesse momento em que a vida por fora já não corresponde quem a gente é por dentro. Eu ainda estou no começo dessa leitura, mas logo mais eu volto com mais insights, considerações, ideias, aprendizados com esse livro que está sendo uma super jornada. Eu vou deixar o link da Amazon desses 2 livros que eu acabei de contar, A Passagem do Meio e Indomável, na descrição aqui do vídeo. Se tiver curiosidade, são 2 livraços, valem muito a pena. Essa fase da vida, popularmente conhecida como crise da meia-idade, raramente é dramática. Ela é silenciosa. Você continua competente, continua responsável, continua funcionando, mas algo começa a apertar aqui dentro. E foi nessa fase, foi por isso que eu percebi uma coisa importante. Eu precisava aprender a me escutar. Naquela época eu ainda não meditava. A meditação chegou depois para mim como uma ferramenta de autoobservação. E nasceu dessa necessidade primária, dessa crise silenciosa que precisava ser escutada. Na tradição do yoga existe um conceito chamado Svadhyaya, que significa autoestudo. Observar a própria vida, os próprios padrões, as próprias escolhas. E perceber quando algo dentro de você está pedindo mudança, está pedindo atualização. Então hoje, depois de anos nesse caminho de autoconhecimento, se eu pudesse te dar uma dica para atravessar com mais leveza essa fase, seria: medite. E quando eu falo medite, eu não quero dizer meditar na forma tradicional zen budista. Pode ser também. Mas eu falo de uma forma mais leve, mais pé no chão, mais realista, mais fácil de meditar. Eu poderia transformar essa palavra meditar em se escutar. Silencie, esteja presente em você, crie hábitos que te possibilitem escutar o que a alma está pedindo. Pode ser sim uma meditação tradicional, mas podem ser micropausas, momentos só seus, com essa intenção real de dar ouvidos ao que quer escuta, ao que precisa sair, ao que está precisando de atenção nesse momento. Então, medite para se escutar. Seja lá o que isso significa para você. Que seja um banho intencional,
você e a água dando vazão aí para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, para suas emoções. Pode ser um momento em silêncio, você e nada mais. Medite para observar o que dentro de você está pedindo mudança ou o que está pedindo atenção. Medite para saber quais padrões ainda fazem sentido para a pessoa que você é hoje e para a pessoa que você está se tornando. Medite para saber quais versões suas talvez já tenham cumprido seu papel. Se você quiser aprofundar essa conversa sobre meditação, as formas de meditar, me deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar falar mais sobre isso e trocar figurinhas com você que está aí do outro lado também nessa jornada. Talvez o que você esteja vivendo não seja fracasso. Talvez seja um sinal de maturidade. Talvez seja simplesmente um momento da vida em que as perguntas começam a emergir, começam a aparecer. Perguntas como: quem sou eu? Além dos papéis que eu desempenhei até aqui. E eu não falo isso como alguém que tem todas as respostas, falo como alguém que esteve exatamente nesse lugar e que aprendeu a se escutar, que aprendeu a abrir os ouvidos para o que a alma quer falar. Olhando para trás hoje, se eu puder dar um conselho para alguém que esteja atravessando aí a sua crise da meia-idade, com certeza não seria mude tudo. Seria algo muito mais simples. Crie espaço para se escutar. Porque muitas vezes o que precisa mudar não é a sua vida inteira. Às vezes é só uma parte dela que já não ressoa com a pessoa que você é hoje e com esse futuro que você ainda está construindo. Foi justamente dessa travessia que nasceu meu trabalho hoje no É Tempo de Ser, esse espaço aqui onde eu compartilho as minhas experiências, os meus aprendizados, aprendizados das minhas travessias. E desse processo também nasceu o Ritual Entre Ciclos, que é uma experiência guiada para pessoas que estão em momento de transição. Mudanças de identidade, mudanças internas, mudanças de rumo. Ele nasceu com outra pergunta, eu e minhas 1000 perguntas. O que fazer quando uma fase de vida termina, mas a próxima ainda não está clara? O Ritual Entre Ciclos é um espaço para pausar, refletir e reorganizar a vida de dentro para fora. Se isso fizer sentido para você, eu vou deixar o link do Ritual Entre Ciclos na descrição aqui do vídeo, para você conhecer com calma, sem pressa, porque cada um tem seu jeito e seu tempo de atravessar ciclos. E eu ainda preciso te contar que foi nessa fase da vida, na minha crise da meia-idade, que eu criei um sabático, mas não do jeito que muita gente imagina. Eu não larguei tudo, eu não fugi da vida, eu criei espaço dentro da minha própria vida, dentro da minha própria rotina, para reorganizar as coisas por dentro. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal contando exatamente sobre essa travessia, sobre essa experiência. Eu vou deixar o link também na descrição, caso você tenha interesse. Vai lá, assiste, depois me conta o que você achou desse sabático nada convencional. E se você gosta desse tipo de reflexão um pouco mais profunda, se inscreve aqui no canal. Vamos continuar essa conversa? E eu termino hoje te dizendo que, às vezes, uma transição começa muito antes da decisão. E talvez ela já tenha começado para você. Um beijo. Até breve.